Salve rapaziada, sem mais delongas, está começando mais um Fala Juninho aqui no seu canal favorito. Sempre lembrando que esse vídeo é um oferecimento da OneFootball, o melhor aplicativo para você ter no seu celular se você é apaixonado por futebol. Tudo de graça para Android e iOS. O link para você baixar está na descrição. O primeiro link é da OneFootball. Amigo, o Vasco perdeu. Acontece. De vez em quando acontece. É um fenômeno raro o Vasco perder, mas vez ou outra, futebol mundial tem que ficar equilibrado assim, então o gigante da colina às vezes tem que perder para o futebol voltar a ter graça, né? Senão não tem graça, a gente só ganha, aí perde completamente o tesão em assistir futebol, porque o cara vai ver, não tem mais graça, pô, o Vasco só ganha, por que eu vou ver isso? Enfim, o Vasco perdeu. 2-0 para Cabo Friense, fim da invencibilidade. Falando sério agora, eu acho que é uma derrota que não era esperada, obviamente ninguém quer perder para Cabo Friense. Eu nem gravei o pós-jogo ontem, porque eu ia acabar falando um monte de besteira, igual eu falei no jogo Vasco e Avaí, que vocês ficaram bolados aí comigo nos comentários, falando até, pô Juninho, pega leve, espera para gravar de cabeça fria, para não sair falando um monte de coisa aí de cabeça quente, xingando todo mundo, xingando a mãe de jogador, mãe do treinador, querendo botar fogo no carro dos outros. Enfim, acolhi esse conselho, deixei para gravar o vídeo no dia seguinte. Agora estou um pouquinho mais calmo e preparado para falar desse Vasco e Cabo Friense. Enfim, o Vasco jogou com o time reserva, né? Rodando o elenco ali, tentando também dar ritmo de jogo pro Bruno César, dar ritmo de jogo pro Rossi. O Vasco perdeu uma cacetada de gols. Dava pra ter sido ali 10-2 Vasco, se a pontaria dos caras tivesse afiada. Mas quem não faz leva, a bola pune. Valdir Bigode montou direitinho o time da Cabo Friense e nas duas chances que a Cabo Friense teve foi lá 2-0, Fernando Miguel mais uma vez saiu errado do gol. A gente não pode deixar de falar isso, porque passa a ser preocupante, né? Duas falhas seguidas, apesar dele estar numa temporada muito boa, início de temporada muito bom do Fernando Miguel, mas 2 jogos seguidos aí que ele falha e compromete o Vasco. Perigoso isso, mas acho que o assunto principal do jogo de ontem é Alberto Valentim, vou falar dele agora. A torcida está completamente revoltada com Alberto Valentim, né? Ou pelo menos grande parte da torcida está bastante chateada aí com o treinador do Vasco, por conta principalmente dos 2 últimos jogos do Gigante da Colina, a vitória por 3-2 contra o Avaí e essa derrota contra a Cabo Friense. Eu, inclusive, no pós-jogo de Vasco e Avaí, cornetei muito o Alberto Valentim, falei um monte de coisa, fiquei nervoso pra cacete. Foi o que eu disse, no estádio você tem uma percepção de jogo e na televisão outra. Quando eu saí do estádio, que eu fui comer um salgado ali em frente a São Januário, tinha lá a chamada do programa esportivo, era que o Vasco tinha 10 vitórias em 13 jogos em 2019. Então eu pensei, caraca, eu tô xingando um treinador que ganhou 10 de 13, então eu fiquei pensando, cara, pô, talvez eu tenha falado alguma besteira. Mas também, assim, eu acho que tem os prós e os contras. Não dá pra cornetar pra cacete o Valentim, falar que o trabalho dele esse ano tá horrível, porque não tá. A primeira derrota foi contra a Cabo Friense, o Vasco tem aí 10 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota na temporada, em 14 jogos. É uma média, assim, excepcional, se você for olhar friamente os números, mas eu acho que o Vasco não tá jogando bem. É uma coisa que engana também. Por isso que eu também não condeno quem critica, inclusive eu sou um dos que criticam o trabalho do Alberto Valentim, porque se você for pegar pra pensar, o Campeonato Carioca não é parâmetro. O Vasco bateu aí um monte de cachorro morto e passou sufoco, por exemplo, contra a Juazeirense. Se não fosse aquele pênalti lá aos 50 do segundo tempo, o Vasco já estaria fora da Copa do Brasil. Seria um desastre aí, absurdo, para nossa história até. Então, jogos pragmáticos aí, que contra o Flamengo também foi um pênalti no final, foi pênalti óbvio, mas enfim, a gente estava perdendo o jogo até os 40 e lá vai bolinha, então é complicado aí analisar o trabalho do Alberto Valentim. Na minha opinião, agora de cabeça fria, ele teria que ter sido demitido em dezembro, porque ali em 2018 o aproveitamento dele era de 33%. Talvez seja o pior aproveitamento de um treinador da história do Vasco. 33%, é muito pouco. É de rebaixado com antecedência, entendeu? É patético ter 33% de aproveitamento dirigindo o Vasco.
mas não demitiu o cara em dezembro, continuou com ele para janeiro, fez a pré-temporada toda aí com o Vasco e tá começando 2019 bem, então não faz sentido o Vasco demitir o Alberto Valentim agora, na primeira derrota do campeonato. A gente não pode ser também radical, né? Dessa forma, de querer mudar um treinador agora, não faz sentido. Por mais que a gente tenha birra com o cara, se você parar pra pensar aí, não tem ninguém no mercado também pro lugar do Alberto Valentim. Você tem algum nome em mente aí pro lugar do Alberto Valentim? Não tem, então é o que tem pra hoje, amigo. A gente tem que ir com um cara aí pro Campeonato Brasileiro. E fica aqui o meu apelo também pra torcida, pra pegar um pouquinho mais leve. Essa crítica também vale a mim, porque eu sou corneteiro, nunca neguei que eu sou corneteiro, mas a gente tem que pegar um pouquinho mais leve para a gente acabar não colocando crise onde não tem, né? O Vasco tem um momento bom em 2018 e a gente fica aí querendo derrubar treinador e pode acabar gerando uma crise desnecessária. A invencibilidade foi pra casa do cacete, mas eu acho que isso pode até ser bom, porque sempre tinha aquela coisa, tem que manter a invencibilidade, e no fim das contas isso aí é o que menos interessa. Uma hora o time ia perder, a gente não ia passar aí o resto do ano sem perder. Acho que perdeu na hora certa, porque já estamos classificados, né, para a semifinal do Campeonato Carioca, apesar de na Taça Rio estar ainda brigando pela classificação. No ruim, o Vasco já tá aí na semifinal do Campeonato Carioca, foi aquela derrota que veio na hora certa. Só que é aquela coisa, né? Perder para Cabo Friense, não importa se é Vasco A, se é Vasco B, se é Vasco C, se é o Juniores, se é eu e os meus amigos vestindo a camisa do Vasco, o Vasco sempre tem a obrigação de ganhar da Cabo Friense. Não ganhou dessa vez, acontece, vez ou outra vai acontecer, infelizmente. Segue. Não posso deixar de falar disso, né? O fenômeno Vasco. É só isso, deixa seu comentário aí. Vasco. 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 A gente tomou conta das redes sociais, incomodou muita gente, né? Porque a torcida do Vasco aí mostrou a sua força e só falando o nome do clube, só exaltando o nome do clube, colocamos aí o Vasco no topo do mundo nas redes sociais, celebridades falando do Vasco o tempo inteiro, até outros clubes de futebol, veio aí Chelsea, Olympique de Marseille, Bayern de Munique, todo mundo falando do Vasco, foi sensacional, parabéns pra torcida, parabéns ao Edmundo, que foi quem começou com essa brincadeira nas redes sociais, é bom demais exaltar o Vasco e é engraçado pra cacete falar Vasco, cara, é uma coisa bizarra. Eu até brinquei com os amigos, né, cara, que o Edmundo virou usina do século XXI, né? Aliás, século XXI não, acho que ele já era século XXI já. É a usina da nova geração, aquele que fala Ronaldo. O Edmundo é Vasco. Para encerrar o vídeo aqui e não ficar muito longo, quero agradecer a você que é inscrito no canal, você que chegou recentemente aqui por conta da entrevista com o Souza. A repercussão foi muito boa, cara, aqui na imprensa carioca. Foi pauta aí no Jornal Dia, foi pauta no Meia Hora, saiu em alguns sites também aí da internet, saiu no Net Vasco, enfim, a entrevista rendeu bastante, já é um dos vídeos aqui mais acessados do canal, em menos de 24 horas deu mais de 11 mil visualizações, então é um número muito bom. Muito obrigado a você que assistiu, o feedback foi, cara, maravilhoso. Se você ainda não viu a entrevista com o Souza, vai estar aparecendo aqui no card, em algum lugar, vai lá, dê essa moral, mas só quero comentar aqui para agradecer ao Souza, agradecer a você que assistiu, que divulgou, que gosta do canal, enfim, muito obrigado de verdade. Isso motiva para tentar fazer entrevista com outros jogadores ou ex-jogadores. Já peço para você deixar a sua sugestão aí de quem você quer ver aqui no Machão da Gama e tamo junto. Antes de encerrar de vez o vídeo, cara, quero agradecer também por outra coisa, que as camisas do canal esgotaram. Todo mundo aí comprou, já tô pedindo uma nova remessa para repor o estoque. Tem esse modelo, esse aí, vai ter um modelo novo, mas muito obrigado, cara, fiquei feliz demais, todo mundo comprou, ajudou, isso também motiva pra cacete. Em um mês praticamente venderam todas as camisas que eu mandei produzir, isso é sensacional. O carinho de vocês, cara, é o que motiva a continuar fazendo vídeo no YouTube e tamo junto, saudações vascaínas, até a próxima. Se você assistiu até aqui, deixa seu like e comenta Vasco. Vasco. Amor, fiz um salmão gostoso pra você. Você quer? Não, quero Vasco. Vasco. Amor, tá boa essa roupa? Tá muito Vasco. Vasco. Vasco.
Vasco.